E nesse período tu conseguiu manter a tua rotina, alimentação e tal? Ou nesse período... Esse período eu fazia... Não, eu mantinha... Era o que me mantinha viva. Era isso aí. Era o que me mantinha bem. Eu não treinava... Eu tava começando no triatlon, começando a treinar no triatlon. Então, assim, eu não treinava no modo competitivo. Eu treinava porque eu gostava. Então, assim... Então, eu treinava as 3 modalidades, mas espaçadas na semana. Então, óbvio, nesse dia que eu fazia 36 horas, eu não fazia... Eu acordava, eu treinava pra ir pro plantão, eu me sentir bem. Porque eu me sentia bem. Sim. Acordava, me sentia bem, aí ia pro plantão. Pum. Aí chegava em casa terça-feira, morrendo. Aí dormia, apagava. Aí quarta-feira eu já voltava a treinar. Ia fazer natação um dia. Aí pedalava. Eu gosto muito de pedalar, muito. Aí eu pedalava. Pedalar pra mim era uma terapia. Aí pedalava e tal, enfim. E eu treinava porque eu gostava. Tanto que assim, eu só comecei a fazer triatlon competitivo. Comecei a fazer a prova de Ironman e tal, quando eu terminei a residência. E foi um combinado que eu fiz comigo mesma, assim. Na verdade, eu fiz uma promessa. Nesse 2021, que tava o caos, eu fiz uma promessa. Falei, cara, se eu conseguir suportar isso nesse ano, eu vou me inscrever pro Ironman, quando eu terminar a residência. Aí, em janeiro, eu me inscrevi. No janeiro do ano que eu terminei, eu me inscrevi sem treinar competitivamente ainda. Eu treinava, mas não treinava, não tinha uma... que a gente chama de ciclo de treino, né? Aí tu participou da competição mesmo sem estar... Foi. Tão treinada que nenhum profissional. Não, eu tava bem treinada. Tá. Eu me inscrevi em janeiro e fiz a prova agora em agosto. Entendi. Minha primeira prova de Ironman eu fiz agora em agosto. E é uma prova pra entrar na competição? Uma prova pra... Não, o Ironman, na verdade, é uma marca, né? Então, o Ironman é uma marca, é uma prova de triatlon. Qualquer um pode se inscrever? Eu posso lá me inscrever se eu Só quiser. pagar. Entendi. Só pagar. Qualquer um pode se inscrever, só que é uma prova de endurance, né? Então, é uma prova que é bem desgastante. Então, a prova que eu fiz é o meio Ironman. Aí você tem 2 provas. O Ironman Full, que é aquele que a pessoa faz nada 3.8, acho, ou 3.6 de natação. 3.6 de natação, quilômetros. Aí pedala 180 quilômetros e corre 42 quilômetros. Esse é o Ironman completo. Eu fiz a outra prova que tem, são 2 provas, que chama meio Ironman, que é a metade, que chama 70.3, que é 70.3 milhas. É metade da quantidade de milhas de um Ironman inteiro, né? Que é 140.6. Que é isso tudo pela metade. Então, 1.9 de natação, 90 km de bike e 21 km de corrida. É uma prova de ultra endurance. Então, é uma prova de endurance. Então, quanto tempo tu fez? Eu fiz em 5 horas, 49 minutos e 42 segundos. E é direto, sem parar em nenhum momento? Sem parar. Aí você nada e você sai da água e faz a transição, né? Tira a roupa de borracha, bota o capacete, enfim, assim, você nada. Aí você chega, tem um local onde está sua bicicleta e suas coisas. Aí você só chega, tira a roupa da natação, você tá com o macaquinho da bicicleta já por baixo. Aí bota o capacete, bota o óculos, bota a sapatilha, pum, sai pra pedalar. Aí sai, pedala, volta. Aí deixa a sapatilha da bicicleta, bota o tênis de corrida, tira o capacete, bota o boné, bota o óculos. De 5 horas e quanto tu falou? Eu fiz em 5 horas e 49 minutos. Nessas quase 6 horas, a tua mente deve tentar te sabotar muito, né? Durante 6 horas. Mandando parar, tá cansado, tá doendo. Como é que tu faz pra não levar em consideração essa vozinha? Por isso que eu falo que o triatlon, ele me ajuda muito na minha profissão. Porque essa vozinha lá na emergência é o tempo inteiro de... Não aguento mais, plantão, meu Deus, mais um paciente. Ai, meu Deus, não aguento mais, não quero. Chega, tô cansada, tô com fome, tô com sono. E o triatlon me ajudou muito a você você aprender a não escutar essa vozinha interior. Que você, na verdade, você tá acima da sua mente, né? Que a sua mente é o seu guia, você que tá em controle. Então, e foi pra mim, foi um pouco, ainda foi mais difícil essa prova de triatlon, porque minha avó faleceu 7 dias antes. E foi, assim, de uma forma que ninguém esperava, não. Enfim, foi algo super agudo. E pra mim, ela era uma pessoa que eu sou super ligada. E pra mim foi muito difícil, assim. Muito difícil. Eu falei, não vou fazer a prova. Não vou fazer. Aí depois eu repensei. Eu falei, não, muito pelo contrário. Eu vou fazer e vou fazer por ela. E fiquei muito com isso na minha cabeça. Então, assim, quando eu fui fazer a prova, eu pensei, na verdade, eu te juro, assim, os meus únicos pensamentos que eu tive durante essas quase 6 horas foram, enquanto eu tava fazendo isso por minha avó, foi a primeira coisa. A segunda, por tudo que eu vivi na minha residência. Assim se tem um médico aqui, sabe o que eu tô falando. Residência é um período, assim, de vida que é horrível.
E eu pensava muito nisso. Eu falava, nossa, eu já vi coisa tão pior. O que é isso aqui? Isso aqui não é entendi. Nada. Comparava o desconforto de um do outro. Tipo, isso aqui não é nada. Eu tô feliz, eu tô me divertindo. Eu pensava o tempo todo, eu tô me divertindo, tô andando de bicicleta aqui, pô, tô me divertindo. A corrida que é o mais duro, que é a última parte, né? A minha maratona. Quando eu fui correr, tava um sol de 40 graus já, que eu fiz em Maceió a prova. Um sol de rachar o coco. E aí, assim, que é a parte que você realmente mais sofre, é essa parte final. Eu só pensava em, tá acabando, fim de plantão. Falta só... Eu só pensava isso, fim de plantão, tá acabando. No treino aeróbico é foda porque tu tá correndo lá fazendo bike e a tua mente tá dizendo, eu não aguento mais. Aí tu pensa assim, não, vou fazer só mais um pouco, aí eu paro, né? Exato. Como é que sustenta esse diálogo durante 6 horas? Assim, a natação é muito... É como é o primeiro, você não sente... Você não sente nada, assim. A natação é de boa, assim, é tranquilo. Pra quem tá treinado à distância, não é uma distância de outro mundo. Então, assim, a natação você sai bem. Quando você vai pedalar... Claro, depende muito de como você tá fazendo a prova. Você tá fazendo a prova, tipo, botando toda a sua força do mundo. Eu fiz a prova, o meu treinador, ele calculou pra eu fazer uma prova, uma bicicleta que eu não fosse tão desconfortável pro meu treino. Tem tudo... A gente não pode nunca se comparar com ninguém, né? Você só pode comparar com você mesmo. Então a gente fez ali uma potência ali média que para mim fosse... Que a gente pensasse que para mim não fosse algo que me desgastaria muito. E na corrida ele queria que eu morresse, praticamente, assim. Então, como é que eu pensei? Então, na natação não senti nada, na bicicleta as coisas foram diferentes do que estava planejado. Eu fiz a prova em Maceió por ser uma prova a prova de Ironman que é quente, que eu tô acostumada por Salvador, que eu sou de Salvador. E é uma prova que é plana e não tem onda no mar, então é uma prova que a bicicleta é plana, que é tudo para dar certo. Não tem vento, para ser a minha primeira. Chegou lá, entrou uma frente fria, choveu a prova toda, o mar tava parecendo um liquidificador. A prova, assim, as minhas fotos na bicicleta, você fala assim, cara, você fica chocado, assim. Parece que o mundo tá acabando, assim. Aquela coisa, assim, absurda. E, enfim, a corrida, um sol absurdo. Então, como é que eu pensava? Na bicicleta, que eu tava muito difícil na bicicleta, que era pra ser algo confortável, não foi, porque entrou muito vento. Eu sempre pensava do mesmo jeito que eu penso também, mais uma vez, na emergência. Em pequenas metas. Sempre. A vida inteira. Eu só penso assim pra tudo. Então, eu não vou ficar olhando assim... por exemplo, quando eu tava na residência. Tava lá no R1. Putz, ainda faltam 3 anos. Não, pô. Faltam 2 meses pra esse estágio aqui acabar. Eu sempre pensava curto. Então, lá na bicicleta eu pensava... Poxa, faltam 10 quilômetros pro próximo ponto de água. Eu pensava assim. Que eu parava? Não parava. Mas era um ponto que eu diminuía, reduzia, pegava água, bebia água, abria o gel, tomava um gel, não sei o que lá. Então, na corrida, a mesma coisa. Eu tava lá morrendo, sofrendo horrores. As voltas da corrida eram 7 quilômetros. Então, eram 3,5, 3,5. Eu não pensava nem em 3,5. Eu pensava em 1,8 km, que era mais ou menos o posto da água. Então, eu ia assim, faltam 800 pra água. Aí eu chegava na putz, passou rapidão. Tipo, pensando, né, na minha cabeça. E eu ia me automotivando durante a jornada. Então, assim, na minha jornada inteira da vida, eu acho que o que mais me fez continuar no jogo foi isso. É ser minha própria motivação. Não ficar pedindo motivação extrínseca o tempo todo, sabe? Mas chega uma hora também que a dor acaba virando ela te incentiva a meditar naquele momento e aí tu meio que ignora tudo. Aí depois tu volta e sente a dor de novo. Acontece isso nesse percurso? Acontece muitas vezes. Muitas vezes. Você tá lá, você sente uma dor absurda, aí encaixa, que a gente chama, né? O treino encaixa. Pum, encaixei. Aí cai o treino em caixa, está bem. Aí do nada, volta. Baixa energia. Aí é assim, altos e baixos. É uma coisa mas é meio mental, assim, não é físico, porque a dor continua ali. Tu só desligou uma hora, né? E aí depois, quando tu acorda de novo, tu lembra que a dor tava ali, né? Exatamente. E isso eu melhorei muito quando eu comecei a fazer meditação, mindfulness. Eu comecei na pandemia. Eu acho que a pandemia teve esse lado todo muito ruim, mas me fortaleceu bastante. Quem quis melhorar, eu acho, assim, conseguiu melhorar em algo na vida. Então, assim, eu comecei a praticar, e eu aprendi muito a lidar com esse sofrimento, essa dor, esse desconforto, fazendo isso. Assim, às vezes, a sua mente está muito focada na dor. É só você desfocar um pouco. Você muda o foco. Então, assim, eu aprendi, tipo assim, beleza, tá doendo. Mas você não precisa sofrer. Sofrimento é escolha. A dor é inerente do ser humano. Sim. Né? Sofrimento é escolha. Então, sua mãe, pra você nascer, ela sentiu dor. Então, vai sentir dor em algum momento. Agora, não precisa sofrer. Então, quando a dor tá virando sofrimento, desvia. Pensa em outra coisa. Viaja aí na maionese. Eu canto uma música. Eu fazia muito isso, tá? Durante a corrida. Quando eu corro minha maratona, eu sempre faço isso.
Eu corri até uma meia maratona agora, domingo, e foi no dia do meu aniversário. Aí eu tava com os amigos e eu queria bater o meu tempo de meia maratona. Tava doendo muito. Tava doendo, assim, absurdamente no final. E aí o meu amigo só virou pra mim e falou assim... Aí ele, no meio, assim, faltando uns 3 km pra acabar, tava doendo muito, tava com vontade de vomitar já, assim, passando mal. Aí eu ficava, tô passando mal. Aí ele olhou assim pra mim, ele, tô de saco cheio já de você. Canta uma... Fala uma música aí. Aí eu falei uma música, não lembro qual música que foi. Aí ele começou a cantar, porque esse meu amigo, ele foi pra me puxar. Então ele corre muito melhor que eu. Ele foi pra gente conseguir bater o tempo. Ele foi de pacer, que a gente chama, né? Aí ele começou a cantar, ele falou, vou cantar por 10 segundos e depois você continua cantando na sua mente. Cara, foi perfeito. Fez isso, pum. Aí eu comecei... Virou um mantra? Mantra. Aí você cantar ali a mesma refrão, a mesma estrofe, nem lembro que música que era. Esse foi teu primeiro e único Ironman até agora? Foi o que eu fiz agora em agosto. Agora já era, agora eu quero fazer um monte. Então, e domingo agora tu fez outra competição, que é meia maratona. Meia maratona eu sempre faço, eu gosto. Entendi, isso aqui.